Oi, Pai do Senhor. Opa! Glória a Mano, Deus! A paz do Senhor Jesus! só tu que não tá aparecendo pra mim aqui. Mas, Eu, eu tô te vendo, eu tô te tá me vendo. vendo? Então, Tô, beleza. tô sim. Pai do Senhor, gente, todos que estão aqui me acompanhando também. Eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar falando do amor de Cristo, né? Estamos aqui, Amém. para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o Rafael Santos, cantor, compositor, pregador, bênção de Deus, diretamente do Distrito Federal. Nós estamos agora dividindo aqui esse momento, um momento que vai abençoar a sua vida, é um momento que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida espiritual, que vai edificar você, que vai fortalecer esta convicção. E nós vamos aqui desenrolar esse tema, né? Vamos conversar um pouco sobre esse tema e você vai entender como é importante a renúncia e, aliás, é só através da renúncia que a gente consegue, de fato, agradar ao nosso Deus. É fácil? Óbvio que não é. Se fosse fácil, todo mundo conseguia fazer. Verdade. Por isso que nem todos estão dispostos a renunciar. Então, já está apresentado. Fique à vontade, meu querido. Deus abençoe sua vida. Deus Amém. abençoe sempre o seu ministério. Como é que está Brasília? Brasília tá bem. Tá um pouco frio, e às vezes fica quente, às vezes fica frio. É uma mistura de temperatura igual conquista. Meu Deus, aqui também é assim. Ontem foi Mas, frio, hoje já foi calor, e aí mistura tudo, e tem aquela garoa, e daqui a pouco o sol já aparece, e o negócio é assim e mesmo. para Então o mim que clima está nos acordo parecidos. 4h45 da manhã, Ah, pensei naquele gelo. Nossa, só o sangue de Cristo tem poder. não é fácil, meu Deus do céu. Então, meus irmãos, como é que vocês estão? Aí vocês estão nos acompanhando? Deixa eu deixar aqui um abraço, né? A Maria está aí, Deus abençoe. Gabi, Deus abençoe, Gabi. Meu sonho é ter uma biblioteca dessa. Ô, meu querido. É seu sonho? Ô, Glória, que benção, viu? Mas é só a gente colocar aí a mão no arado que dá certo, viu, queridão? É, eu A Guimarães é eu pregador também também. gosto desse cenário aí, viu? Comprei uns livros também, daqui a um tempo, quem sabe? Opa, maravilha, maravilha. É benção. E o Aguimailton, ele tá aí apenas brincando com a gente, que esse camarada é uma benção. Amém. Pregador também, viu? Benção de Deus. Eita, Ele glória. gosta. É um rapaz sonhador. Não é José não, mas é sonhador. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Alba também está aí, é isso? Albania, Albanice, perdão, amiga. perdão. Albania, porque o celular está aqui de lado, né, Cle- gente? Está meio complicado a gente Cleidion, ver. meu chefe, foi o primeiro a entrar, Opa, que acompanhando. benção. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais irmãos também estão aí. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Micael, pregador do Evangelho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Graças a Deus, outras e outras pessoas aí que serão abençoadas através dessa live e nós também estamos sendo abençoados tendo você aqui conosco. O Glória a chat Deus. vai ficar aberto, você que está acompanhando tem total liberdade de poder chamar aqui também no chat para poder falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, quem sabe até discordar, tá? Fique à vontade. A gente está aqui para bater um grande papo sobre este tema tão relevante, tão urgente, tão importante que é renúncia. Verdade. Renúncia. Meu querido, quero agora abrir a oportunidade para você, tá? Você é o meu convidado, então fique à vontade para falar. E aí você começa por onde você achar melhor. O que é renúncia? Glória a Deus. A todos que estão escutando nesse momento, eu vou falar por mim, né? A gente tem que falar pelo que a gente vive. A renúncia, por muitas das vezes, é abandono da nossa própria identidade, muitas das vezes, do nosso controle, da nossa direção, para seguir a direção de Cristo, né? A gente pode tomar por base em Mateus 16, 24, que o Senhor fala assim: se alguém quiser vir após mim, tem um se quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Então, aqui a gente já encontra, né, nesse texto, um abandono, né, uma mortificação das nossas vontades, para a gente seguir algo que Cristo quer, né, muitas das vezes.
A renúncia, muitas das vezes, igual a Camila Barros falou, e eu achei bastante interessante, não é aquilo que Deus pede, mas aquilo que nós oferecemos a Ele. E eu tomei muito por mim essa palavra, porque a gente tem nossos desejos, nossas vontades, mas quando a gente olha para Cristo e vê também aquilo que Ele quer, a gente começa a seguir a Ele e a gente começa a renunciar muitas das coisas que nos afasta dele. Então esse é o primeiro ponto, né, da renúncia. É perder esse controle, essa direção e entregar nas mãos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Renúncia é exatamente o abandono de algo, o abandono de alguém, o abandono de qualquer coisa, para nos apegarmos a algo maior, né? A gente renuncia o que aparentemente para a gente diz tudo, tem muita coisa na nossa vida que a gente acha que é uma bifurcação, que tudo está ali, quando na verdade Deus tem algo muito maior, Deus tem coisas muito maiores para nós, e a gente às vezes fica ali querendo apenas estar degustando, né, aquilo que nós podemos ver, mas mediante a fé nós podemos alcançar aquilo que a gente nem conseguiu ver ainda, nem conseguiu enxergar ainda. Mas só quando a gente esquece, né, quando a gente deixa de lado, quando a gente renuncia, quando a gente de fato abandona os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, é nesse momento que a gente encontra a vontade de Deus. Tem muita gente que pergunta, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Simples, quando você deixa de fazer a sua vontade, aí você encontra qual é a vontade de Deus. Assim você fica apercebido, né, com o que Deus está querendo de você, com o que Deus está querendo te chamar, ou qual é o chamado que Ele está querendo te impulsionar. Muito bem. E renunciar a si mesmo é muito mais difícil do que se pensa, né? Porque nós temos pelo menos 3 inimigos. A gente tem o primeiro inimigo, que, claro, é Satanás, é o diabo, ele é o nosso inimigo, só que atrelado às artimanhas, porque ele é astuto, né? Ele é inteligente, a gente não pode subestimar o nosso inimigo, mas atrelado ao nosso inimigo chamado Satanás, nós temos o segundo inimigo, que eu acho que ele consegue ser até mais forte, porque ele é persistente, porque ele está com a gente o tempo todo. Que inimigo é esse? É a nossa própria carne. Essa aí, como Paulo vai dizer, existe uma briga 24 horas entre a carne e o espírito. Qual deles for mais alimentado vai vencer essa guerra. Então, se você alimenta mais os seus prazeres, os seus deleites, claro que na hora que precisa decidir, a carne vai decidir por você. Quando você alimenta o seu espírito, na hora da decisão, é o lado espiritual, é o espírito quem vai decidir por você. Então, renunciar não é fácil. Renunciar a si mesmo é a renúncia que é mais dolorosa, que é mais complicada, não é? É você olhar para o espelho e dizer, bom, eu estou vendo alguma coisa aqui, mas o que eu estou vendo não importa. O que eu quero saber é o que Deus está vendo em mim. Como Deus está me enxergando. Eu posso achar que eu sou bom nisso, que eu sou bom naquilo, mas é isso que Deus quer para mim? Para eu entender a vontade de Deus, eu preciso renunciar, eu preciso abandonar a minha própria vontade, né? Isso é muito prazeroso. E não é fácil. Muita gente, muitas coisas, muitos episódios, né, vêm para querer justamente criar uma bolha para que a gente não possa ver além desta bolha. E às vezes o nosso inimigo, né, ele usa às vezes até pessoas que você nem imagina, situações que você nem imagina, que parecem ser sutis, que parecem não causar dano, que parecem ser inocente, e às vezes não é. Às vezes tem coisas que Deus quer nos colocar que vai um pouco mais além disso, mas por a gente não renunciar ao ambiente, não renunciar às companhias, não renunciar muitas vezes até um parentesco, a gente acaba criando uma barreira entre o que Deus quer e o que nós queremos. Um texto muito bonito sobre isso é o Evangelho segundo Mateus, que você já mencionou no capítulo 16, mas também no capítulo 19, versículo 24, ele vai falar algo também muito bonito em relação a isso. Porque o versículo, eu quero ler o 27, 28 e 29, porque Pedro fala para Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te, e o que será de nós? Não é? Então, renunciar é isso. Eu abandonei tudo por ele. O que vai ser de nós aqui para frente? Essa indagação não cabe nós fazermos aqui. Ela está aqui descrita no texto sagrado para a gente aprender com Pedro. Renunciar é não questionar a Deus. Renunciar é não questionar o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Renunciar significa, Senhor, eu estou debaixo da tua vontade. O meu caminho a partir de agora é o teu. Porque Jesus responde no 28,
Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, né, ou trabalhos, ou empresas, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Quando a gente renuncia à nossa própria vontade, aí Deus prevalece em nós. Porque a nossa própria vontade só cabe a este mundo visível, esse mundo palpável. A gente vai morrer, a gente vai falecer. Alguns antes, né, antes por doença, outros por acidente, outros, né, porque inclusive escolheram, né, tirar a própria vida, sim, e outros por idade. Mas o que é certo é que todos nós vamos perecer. E o que Jesus quer dizer para nós é, quando você renuncia à carne, você está dando o quê? Lugar para o eterno. E quando você dá lugar para o eterno, salvação é o que se ganha quando você renuncia sua própria carne. Glória a Deus. Isso é muito bonito, graças a Deus por isso, né? Não é fácil. E essa é a segunda pergunta da noite. É fácil renunciar? E por que não é fácil renunciar? Meu Deus. A renúncia em primeiro estágio, ela causa... Vamos pegar pelo exemplo de Paulo, né? Paulo, quando ele era perseguidor, ele tinha escolaridade, ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia Cristo. Teve um momento que Paulo se encontrou com Cristo, né? Como nós todos sabemos, que ele era grande perseguidor da igreja. Eu sempre gosto muito de pregar sobre Paulo, por causa que eu trago para os dias de hoje, né? Ele teve um encontro com Jesus, então ele teve uma mudança. Aquela pessoa que ele era não importava mais naquele momento, né? E muitas das vezes a gente se encontra dessa mesma forma. A gente encontra Jesus e tem coisas que a gente precisa mudar. E acaba que cria em nós frustrações, cria medo, solidão, né? Uma coisa que eu estava conversando bastante com um jovem lá da minha igreja ontem. Em Mateus 19, versículo 16, fala sobre o jovem rico, né? E a palavra do Senhor vai falar assim: eis que alguém aproximou-se-lhe e perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? E respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honrar teu pai e a tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. E ele mesmo assim, ele falou, né, para Jesus: tudo isso tenho feito. Mas o que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos teus pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, porque é dono de muitas propriedades. Trazendo essa palavra no dia de hoje, eu estava conversando com um jovem da minha igreja. Muitas das vezes nós se encontramos como esse jovem rico, né? Quando nós conhecemos Cristo, naquele momento a gente perde a nossa identidade da pessoa que a gente era. E a gente começa a viver uma identidade a qual Cristo quer, né? Esse jovem tinha muitas propriedades, tinha muitas riquezas, trazendo no dia de hoje a nossa história, né? Eu estava conversando com o jovem e falei assim: quando nós conhecemos Cristo, a gente perde essa parte, da gente viver as nossas vontades, o nosso querer. Então causa tristeza, né? Muitas das vezes a gente quer fazer muitas coisas que não pode, e a gente acaba renunciando isso por amor de Cristo. Muitas das vezes dá vontade de desistir no meio do caminho, que a gente fala: Senhor, eu preciso renunciar a isso mesmo. E Deus fala assim: é preciso renunciar para você ver a minha glória. Então, essa causa da parte de renunciar causa tristeza. Isso. Causa frustrações muitas das vezes. Causa solidão muitas das vezes. Eu te falo porque eu vivi isso, né? A parte da renúncia, a primeira coisa que foi cortada no meu ciclo de vida foi as amizades. Foi o momento que eu comecei a renunciar à minha carne, e o meu ciclo de amizade foi a parte que mais me doeu.
Foi a parte que eu me encontrei mais só, mas foi a parte mais que a graça de Deus me alcançou. Então, o primeiro ponto da renúncia é essa. É a gente abandonar a nossa identidade para viver a identidade que Cristo quer, né? E muitas das vezes é nem a nossa identidade, é aquilo que a gente pensa que é e não é. A verdade é essa. A gente cria uma identidade falsa, uma identidade que a gente sorri facilmente, que se alegra facilmente, mas por dentro está destruído, né? A identidade que Cristo quer. Isso. E isso que a gente cria é exatamente um sentimento, né? É um sentimento que o mundo nos oferece. Sim. Né? Nos oferece uma facilidade. E essa facilidade, ela não preenche exatamente. Ela não completa exatamente. Ela é superficial. Basta o mínimo vento para não ser soprada para longe. Né? Verdade. Porque no mundo também, muita gente às vezes acha que não, mas a paz não é só em Cristo. Né? A paz verdadeira é que é só em Cristo. Mas a paz não é só em Cristo. Existe uma paz falsa também que o mundo oferece. Verdade. E o próprio Jesus vai falar, ele disse assim, olha, deixo-vos a minha paz vos dou. Aí ele diz, não dou como o mundo dá. Porque o mundo também dá. É isso que ele quer dizer. Porém, a minha é profunda. A minha, ela vai lá no íntimo e preenche o seu ser. Então, nós precisamos ter exatamente isso, irmão Rafael. Exatamente essa mentalidade de que eu preciso renunciar os sentimentos que o mundo me oferece, ou os sentimentos que eu acho que são verdadeiros, que são sentimentos mudando. Preciso fazer isso. Quando Paulo vai escrever para os irmãos de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte, olha, mas agora abandonem todas estas coisas, a ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns para os outros, visto que já se despiram, né, do velho homem com as suas práticas, se revestiram do novo homem agora, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem de seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego, entre judeu, entre circunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em nós. Glória a Deus. Ou seja, se Cristo está em nós, nós somos nova criatura. Esqueça tudo que o mundo tentou impregnar, porque tem gente que acha que exatamente ser uma pessoa que fala bestagem o tempo todo, que fala bobeira o tempo todo, não, eu falo o que me dá na língua. Não. Quando você renuncia, né, esse tipo de situação, você entende, não, quem tem que falar através de mim é o Espírito Santo, então já não sou mais eu quem fala, é ele que fala através da minha boca, e isso é renúncia. Né? Eu não devo falar apenas o que me dá na telha. Outra coisa que ele vai dizer aqui é sobre a mentira, que é também um sentimento, né, que o mundo nos oferece. É só uma mentirinha, você fala alguma coisa aí, e isso aí é só para você poder tapar o sol com a peneira ali, é só para evitar briga. Vamos evitar briga, eu vou dar uma mentirinha aqui. Não. Quando você renuncia, às vezes dói falar a verdade. E você sabe que às vezes também vai doer em alguém falar a verdade. Mas você precisa falar a verdade, porque Deus precisa falar através de você. Isso é renunciar. Os sentimentos do mundo é o quê? É agradar as pessoas. Mas o Evangelho é justamente o contrário. O Evangelho não agrada ninguém. O Evangelho confronta a gente. Então, quando eu tenho uma vida nova no Evangelho, esse sentimento já não cabe mais em mim. É o sentimento do próprio Evangelho, do próprio Cristo em nós. Não é verdade, meu irmão? E quando a gente fala de renúncia, inclusive renunciar aos sentimentos mundanos, você, por exemplo, diz que o que mais te doeu foi renunciar ao ciclo de amizade. Isso também conta para mim, também, né? A gente, outrora, também nos encontramos em outro momento, né? Tanto eu quanto você. E para mim também foi muito difícil, essa parte também de renunciar à convivência com muitas pessoas, de renunciar a ambientes, né? Eu trabalhava nesse nicho de shows, então você já tinha um costume com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de conversa, aquele tipo de imagem, de ambiente. Sim. E você tem que renunciar a tudo isso. Quando você se vê sozinho, você fala, rapaz, será que eu fiz um bom negócio? É desse jeito. Aí quando você vai para a palavra de Deus, o que ela diz? Tudo é vaidade. Ou seja, tudo o que você está vendo aqui serve apenas para preencher os seus olhos. Mas Deus diz, eu não estou a fim de preencher seus olhos. Eu estou a fim de preencher seu coração. Eu estou a fim de preencher você por completo. O mundo preenche os seus olhos. Deus preenche o nosso coração. Glória a Deus.
Não é fácil, mas é muito prazeroso. Porque Deus é o nosso Pai. Nada melhor do que a gente agradar o nosso Pai que está nos céus, né? E quando Ele está se agradando de nós, bênçãos sem medidas são derramadas sobre nossas vidas. Né, meu querido? Meu Deus. E a gente até vê também o exemplo de Cristo, né? Cristo não veio para fazer a vontade dele, mas sim a do próprio Pai. A do próprio Pai. Ali tem momentos que eu falo assim, Jesus, o Senhor é magnífico. Veio como um homem, renunciou suas próprias vontades para fazer a de Deus, né? Em João 6,38 fala que ele não procura a sua glória. Cristo, ele nunca fez, né, a sua própria vontade, ele sempre fez a vontade de Deus. Então, se Cristo, né, que é o nosso espelho hoje em dia, fez isso, porque a gente não pode fazer também. Exato. 100% Deus, porém 100% homem. Para deixar claro para a gente que é possível renunciar. Jesus, quando ele foi levado pelo Espírito, né, ao deserto, ele foi tentado por Satanás. Ali, assim, só para a gente trazer aqui abrir um pouco esse leque, quando a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado, não foi o Jesus Deus. Sim, foi o homem. Não é? Porque Satanás sabe, ele não pode tentar Deus, não existe isso de tentar Deus. Sim. Então ali não era um papo entre Satanás e Jesus Deus. Não, ali era o Jesus homem. Tanto é que ele estava com fome, tanto é que ele estava debilitado. Então qual é exatamente a pendência da carne? Satisfazer seu próprio desejo. Por isso que o diabo ele foi justamente no desejo que o homem, qualquer homem talvez aceitaria. Primeiro ponto, ele está com fome, né? Então, se tu é o filho de Deus, tu transforma essas pedras em pão, ou seja, sacia. Tua carne não está pedindo comida? Já tem 40 dias que tu está aqui jejuando? Pois é. Só que aí, mostra pra gente o que você é capaz e transforma essas pedras em pão. Eu posso até conjecturar, talvez, olhando para um lado, para o outro. Nós estamos num deserto, ninguém está vendo, não tem ninguém olhando para a gente, teu pastor não está vendo, teu líder não está vendo, ninguém está vendo que a gente está aqui sozinho, então bora, faz, não dá nada não. Faz rapidinho, daqui a pouco tá com comida aí, fresquinha para comer. É desse jeito. E aí agora ele renuncia o quê? O desejo da carne. E diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Paz. Muito forte. Aí Satanás vai levar ele agora para o pináculo do templo. Qual é o outro desejo que a carne sempre tem? Poder. Ei, mas a gente adora estar no poder, né? A gente adora estar acima. Esse trecho aí é forte. Mas é maravilhoso. Como o velho ditado, quer conhecer uma pessoa? Dê um pouquinho de poder para ela. Poder para ela. É desse jeito. Eu vivi muito isso. Satanás não mentiu. Né, irmão Rafael? Não mentiu. Quando ele falou assim, olha, os reinos do mundo. Eu não disse todos os reinos no universo. Ele disse os reinos do mundo. Eu te darei. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim. Não é isso? Então o que acontece? Isso acontece depois dele oferecer pão para saciar a carne, depois dele oferecer Jesus para se jogar de cima do pináculo do templo. Ele diz, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Só que eu acho muito importante é que numa cultura de Israel, numa cultura do século I, em que Jesus viveu, ele não poderia estar no templo do jeito que ele estava. Sim. Você não podia ter acesso ao templo estando sujo. Por isso que os mancos, os aleijados, os mendigos, eles ficavam à porta do templo, do lado de fora. Não poderia ter acesso ao pátio do templo. Porque eles eram considerados imundos. Jesus, há 40 dias e 40 noites no deserto, sem tomar banho, sem desodorante, sem comer, suando. Você acha que Jesus estava limpo? Tá, não. Tava só o sangue do cordeiro. Tava maltratado. Então o diabo chega e leva ele para onde? Justamente para o pináculo do templo. Como um ato de profanação. O que se diz respeito à pureza do templo. Sim. Olha onde é que você está. Imundo do jeito que você está, mas você está aqui no pináculo do templo. Pula logo, se joga. Pula daqui de cima. Né? Você não tem capacidade de estar aqui. Olha a sua situação. É assim que você é filho de Deus? No templo, imundo do jeito que você está,
Nossa, que papelão, hein? Se joga logo daqui de cima, rapaz. E quantos ouvem essa mesma voz até hoje dizendo se joga, se mata, né? Sai do Dá cabo de ministério. família, sai do ministério, você não serve para isso, não dá É certo. muito isso. Olha como é que você tá. Esse é o quê? É a nossa carne pedindo para nós mesmos dar um jeito na situação. Sim. Quando a gente renuncia, não é fácil, mas quando a gente renuncia, a gente diz, olha, por mais que difícil esteja, eu continuo confiando no meu Deus. Foi o que Jesus fez. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou tentar o meu Deus, deixa ele fazer do jeito dele. Deixa que ele faça do jeito dele. Então, Muito já forte, que muito forte. não foi saciada a carne com alimento, não foi saciado a mente, né, talvez de uma desistência, pulando o pináculo do tempo, falou, bom, eu vou oferecer poder para ele, então. Olha os reis do mundo. Serão todos seus, se você prostrar e me adorar. Jesus, ó, ninguém está vendo. É só nós dois. Meu Deus. No Muito deserto, forte. ninguém está vendo. O que tem? É rapidinho, daqui a pouco tu tá com o poder na mão, ninguém nem precisa saber como é que foi que tu conseguiu. Ele olha É bem desse jeito não, que ele faz, né? é desse jeito até hoje. Aí você começa a receber o quê? Você começa a receber algumas propostas indecentes, Sim. que talvez ninguém vai saber dessa proposta indecente, é só você e a pessoa. Tá no deserto, ninguém tá vendo. Sim. É fácil, é rapidinho. Vamos lá, ninguém vai ver. O resultado disso é poder. Você não quer, não? Aí a carne fala, eu quero. Verdade. Mas quando você renuncia como Jesus renunciou, ele disse, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás o culto. Então renunciar é isso, é adorar a Deus acima de qualquer situação. Meu Deus do céu. Aqui é papo a muita manga. A palavra, esse tema renúncia, ele tem muitas vertentes, né? Ele vai para vários lugares. Isso. Você falou um ponto interessante sobre parentesco. Sim. Né? Eu estou aqui em Brasília não porque eu quero, mas sim porque eu escutei a voz igual Abraão escutou. Né? Sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E muitas das vezes Deus faz isso com a gente começa a renunciar também à nossa família. Né? Deus me permitiu estar aí nessas férias desse ano para me mostrar de onde que Ele me tirou. Né? Ele chegou até mim e falou, eu te tirei daqui, eu posso te levar muito além, mas você tem que renunciar. Né? Deixar eu fazer a vontade. E muitas das vezes Deus tira a gente de cenários, faz a gente renunciar a cenários, pessoas para fazer a vontade dele, para a gente chegar aonde que ele quer. Carreira, né? Só frisando essa parte aí que você falou, achei bastante interessante. Realmente. Aqui Jesus não está falando que a gente deve não cuidar dos parentes, deixar que os parentes, né, se virem sozinhos. Não, é no sentido de, na hora que a sua parentela está impedindo o meu agir na sua vida, é melhor você escolher. É nessa hora que você vai escolher. Você vai querer o amor terreno ou você vai querer o amor do chamado que eu te dei? De Deus. Muito forte. Meu Deus, isso é muito importante. E como a gente vai conseguir ter uma sensibilidade espiritual para a gente entender esta vontade de Deus e entender o que é a renúncia? Só tendo uma transformação de mentalidade. Sim. Se a gente não transformar a nossa mente, a forma da gente pensar, a forma da gente agir, a forma da gente raciocinar, de fato uma metanoia, uma mudança de direção, se não houver essa mudança de direção, não tem renúncia. E também não saberemos qual é a vontade que Deus tem para nós. É o que Romanos vai falar em Romanos 12. O que Paulo vai falar em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, seu corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se misturem, não vai pelas conversas que é o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes, só com a renovação de mente, só com a renúncia, só com essa transformação, não se amoldando com o padrão do mundo, que ele vai dizer, aí vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Muito forte. Deixa eu só responder a irmã aqui que ela tá mandando mensagem, eu tava só esperando você terminar. Oi, Ramosa.
É Ramosa? É. Paz do Senhor, tudo bem? Eu conheço sim, São Sebastião. Fiz muita obra lá. A gente abriu o ministério também. Mas Deus aprovou, né, eu voltar pro Recanto. Mas pode contar comigo, minha filha. Estamos aqui para o que Glória daí a Deus. vier. Deus abençoe. Continuando. Deus é bom. Aí é quem? Ramos, Aguimailson. É, Aguimailson Ramos. isso. Pregador. Eu tava aqui, Ramos. É porque tá de lado É aqui. porque tá pequitinho. Aí eu tô tentando Exatamente. ler. Tá meio complicado mesmo. Mas Mas ele vai amém. estar aí em Brasília, né? Vai estar aí, em São Ó, vem fazer uma Sebastião. visita. Vem fazer uma visita pra gente no Recanto. Ministério IGP, é uma benção, viu? Olha lá, tá vendo? Deus. Depois você já troca já o contato aí, vai dar uns glórias, uns terra junto. Ótimo. Deus é bom o tempo todo. Amém. Então, meu querido, é só com essa mudança de pensamento, é só com essa mudança de itinerário, de fato, uma conversão do coração, para que a gente possa entender, e Paulo vai dizer não só entender, mas comprovar, tu vai ver que é verdade, a boa, Sim. perfeita e agradável vontade de Deus. Meu Senhor Jesus. E por que Essa que a parte da. renúncia, Oi, desculpa. Deixa eu falar. e por que que a renúncia é importante? Você pode ficar à vontade, tá? Assim, é a parte que você leu sobre renovação de mente. Para você viver a renúncia, eu estou falando por base minha, né? Por minha vivência. Nós temos que começar a mudar nossa mente. E o Espírito Santo, ele faz isso pela gente. Muitas das vezes, e até, vou dizer, 99% é o Espírito Santo que faz essa renovação de mente. Eu, quando eu voltei para o Evangelho, eu falava assim, que eu não queria fazer nada. E a todo momento o Espírito Santo, ele ia falando comigo, né? Ia mudando minha mente, a forma de eu agir, a forma de eu estar em certos ambientes. Então o Espírito Santo, ele traz essa renovação de mente, né? Ele traz a renovação da identidade que você é em Cristo, né? O Espírito Santo, ele faz esse papel. Ele fez esse papel muito na minha vida. Em dezembro, eu lembro que eu falei que eu ia desistir de tudo, dezembro retrasado. E o Espírito Santo, ele chegou até mim no quarto e ele começou a renovar a minha mente, lembrando de quem eu era filho, de quem eram as promessas, da minha identidade e do meu nome, né? Muitas das vezes a gente esquece que desde o ventre da nossa mãe, ele já chamava a gente pelo nosso nome. Então ele traz essa revelação de quem a gente é, ele traz essa atualização de mente, né? Ele começa a nos acusar sobre pecado para a gente abandonar. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele pega e me corrige mesmo. O Espírito Santo me corrige. Quando eu quero ir para certos ambientes, ele fala assim, você não vai. Quando eu quero fazer outras coisas, ele fala, você não vai. Então o Espírito Santo, ele traz essa renovação, né, de mente. É da nossa pessoa em Cristo Jesus. É bastante gratificante isso. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. A renúncia é importante. Importante para quê? É importante para a gente poder manter o foco. Sim. A importância da renúncia. Me fala, por que eu preciso renunciar a tantas coisas? Por que eu preciso abandonar tantas coisas? O que Deus quer com isso, né? Me fazendo entender que eu preciso renunciar a muitas coisas que eu gosto, inclusive. É justamente por isso, a gente gosta de tantas coisas que isso tira o foco de Deus. Quando a gente renuncia, a gente mantém o quê? O caminho do foco livre. Nós vamos manter o foco em Cristo, autor e consumador de nossa fé. Enquanto a gente não renunciar, pessoal, àquilo que nós queremos que nos agrade, né? Enquanto a gente não renunciar àquilo que vai inflar o nosso ego, a gente vai estar sempre o quê? Com uma venda nos olhos. A gente vai estar sempre desapercebidos, a gente vai estar sempre tendo que dividir, né, o nosso foco com outras coisas, dividir a nossa visão com outras coisas, com outros ambientes. Quando eu renuncio, eu só tenho o Senhor. E Ele já é tudo o que eu preciso. Com isso, eu consigo manter o meu foco e nada vai tirar exatamente Jesus aqui, ó, do centro. Jesus exatamente da linha central. Ele sempre estará na popa do meu barco, como ele esteve com os discípulos. A polpa é o centro, né? A polpa é onde está aquela parte de trás, onde tem toda a instabilidade do barco. Jesus estava na polpa com eles. Isso não impediu que viesse tempestade, não impediu que viesse os vendavais, não impediu que a água entrasse no barco. Tudo isso aconteceu.
mas o barco não virou porque Jesus estava na popa do barco, no centro do barco, trazendo o equilíbrio que o barco precisa, mesmo em situações que aparentemente é situação de morte. A mesma coisa acontece com a gente. Tem hora que a gente está nesse vendaval, tem hora que a gente está no meio dessa tempestade, mas se a gente renunciar, o nosso foco está sempre em Cristo e Ele está na popa do barco. Ele sempre será o equilíbrio que nós precisamos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E esse tema renúncia me faz aqui agora trazer, né, a nossa ideia, um trabalho que você está prestes a lançar, né? Opa, olha aí, dando spoiler. Tá dando spoiler já. Meu Deus. É esse mês, né, que vai ter o lançamento do EP mês. Renunciar. Meu Deus do céu. Esse mês a qual o senhor aprove, né? O mês do nosso aniversário. É o nosso nosso presente aniversário, do céu. É do nosso. Glória E é a do dia Deus. 21, né? Mesmo Dia dia 21. 21, né? Aí, 21. pronto. É bênção do céu. Mesmo dia que eu, dia 21. Então vai ter esse Glória a Deus. lançamento, né? E eu escolhi esse tema porque é uma coisa que foi uma coisa revelada, né? A renúncia, não falar renúncia, estou falando nas músicas, né? A renúncia é parte da vida cristã, mas a música renunciar foi algo revelado. Foi no momento de mais fragilidade, né? Pai do Senhor, Vivi, tudo bem? Deus abençoe. Foi no momento mais de fragilidade. Quando a gente renuncia, a gente entra nesse estágio de fragilidade, né? E eu falei para Cristo, falei assim, Senhor, por que a gente tem que renunciar tanto, né? Pra gente ver a glória dele. E o Senhor me respondeu de uma forma tão gloriosa. Eu estava no meu quarto e eu estava chorando de uma forma. E eu falei, Senhor, como é difícil renunciar a nossa carne, a nossa vontade, para fazer a sua. Mas a nossa ambição, eu falo ambição maior da renúncia, é a gente ganhar a Cristo. Filipenses 3:8 vai dizer sobre isso. A nossa ambição de renunciar é que a gente possa ganhar a Cristo. Então eu estou renunciando hoje para me ganhar tanto a minha salvação, tanto a conhecer Cristo também. Tanto que no trecho da música eu falo que logo eu te abraçarei. Eu acho que tem muitas pessoas que perdeu essa vontade de conhecer a Cristo, né? O povo fala assim, eu quero buscar a salvação, eu quero buscar... E não quer conhecer a Cristo por enquanto que está na terra. Então a minha ambição maior da renúncia é conhecer a Cristo quando eu estou aqui na terra. Para que na hora que eu chegar diante dele, ele me conheça também, né? Então, eu vou ler aqui Filipenses 3:8 e fala assim, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas as coisas e considero como esterco, para que possamos ganhar a Cristo. O caminho da renúncia, ele leva essa ambição, né? Que é a Cristo. E nada desse mundo aqui nos satisfaz. É só prazer momentâneo. Eu te falo que renunciar para mim tem momentos doloridos, mas tem muitos momentos prazerosos com Cristo, né? Quando a gente renuncia, a gente começa a enxergar do jeito que Jesus olha pra gente, do jeito que Jesus faz as promessas dele. Eu tenho vivido cada promessa, cada coisa, que eu fico, meu Deus, porque eu não renunciei antes, né? A gente começa a entrar no direcionamento a qual Deus quer. A gente começa a entrar no caminho que a gente tinha saído, quando a gente entrega esse controle para Deus, né? Totalmente. Então, a música renúncia é basicamente isso. É a parte da minha renúncia e o meu encontro com Cristo, que é o que eu mais anseio. Glória a Deus, glória a Deus. Então esse EP aí vai ser lançado esse mês agora de agosto. Sim, dia 21. 3 faixas, né? 3 faixas. 3 faixas. 3 louvores abençoados para sacudir o nosso espiritual. Glória a Deus. As 3 faixas, a primeira vai ser Renunciar, o segundo Enche Este Lugar, baseado em Atos 2, e terceiro, a nossa colaboração, né, meu querido? Falando em glória do Senhor Jesus. Amém. Que fala um pouco sobre quando eu estava perdido e quando eu encontrei Cristo novamente. E para honra e glória do Senhor Jesus vai ser um pipoco aí. Vai sim, em nome de Jesus.
Rumores estão dizendo aí que o diabo está preocupado, viu, com esse EP. Indo só pelo aquele dia do estúdio aí que a energia foi embora, né? A gente já percebe já o impacto que vai ser. Realmente. Ô, pessoal, a gente começou o processo de produção, a energia foi embora. Caiu uma chuva, o negócio aqui alastrou, foi bem complicado, mas graças a Deus nós conseguimos mesmo assim vencer, né? E para a glória de Deus está um trabalho muito lindo, muito lindo. Renunciar é um projeto diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Tenho certeza que Deus vai falar muito através dessas canções com cada um de vocês. Meu querido, a gente está caminhando para o final da nossa live, do nosso encontro, nosso bate-papo sobre renúncia. Eu acho que a gente já falou o que é renúncia, nós já falamos dos desafios que é renunciar, nós falamos que não é fácil, e vemos isso biblicamente, que não é fácil renunciar. Nós vimos os exemplos de Cristo quanto à renúncia, o que os apóstolos ensinaram sobre a renúncia, e nós vimos que nós também vamos ganhar naquele grande dia com a renúncia. Sim. E para fechar aqui a minha fala, é o que Cristo falou para a igreja de Filadélfia, né? Porque a igreja de Filadélfia é uma igreja composta por pessoas que haviam renunciado tudo a sua vida passada e continuou no amor fraternal. Inclusive, ela vai significar exatamente isso, né? E Jesus vai falar no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, né? Sim. A renúncia é isso, é ser exortado por Deus, é ter de fato a orelha puxada por Deus, é ser confrontado pela palavra. Isso é renúncia, por isso que não é fácil renunciar. Visto que você guardou a palavra da exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, esta é a promessa. Retenha o que você tem, ou guarde o que você tem. Continue assim, renunciando, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aí ele vai chamar a atenção e dizer que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em outras palavras, se você de fato renunciar, você vai ter ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando com você. Muito forte. Meu Deus do céu. E essa é a nossa esperança, né? Como Paulo escreveu, a bendita esperança, o que Hebreus vai nos informar, é a bendita esperança. Que esperança é essa? Esta coroa da vida. É a salvação em Cristo. Mas só ouve o chamado de Deus quem de fato renunciar às suas paixões, renunciar aos seus desejos. Meu querido, você tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Fique à vontade, tá? O tempo é todo seu. Renúncia. Vou contar um pouco sobre meu testemunho. Amém. Minha infância foi muito conturbada desde pequeno. Eu sofri agressão, já fui abusado, né? Então, isso criou um impacto muito grande nos dias de hoje, quando eu era jovem. Eu conheci o Evangelho por muito cedo. E durante esse conhecimento do Evangelho, né, a gente às vezes só conhece Jesus por ouvir falar. E eu era esse conhecedor de só ouvir Jesus por falar. Eu ia para a igreja só por ir mesmo, mas eu não conhecia Cristo igual eu conheço hoje em dia. E aconteceu vários fatos na minha vida. Depois disso, revolta. E Cristo, ele chegou numa fase muito importante para mim, né? E ele começou a trazer a revelação de quem eu era nele. E nisso, eu comecei a crescer na igreja, comecei a crescer em entendimento, sabedoria. Comecei a entender a palavra dele. E quando a gente começa a... E eu não sabia disso, né? Quando a gente começa a se levantar na presença de Deus, o diabo também se levanta, né? A palavra do Senhor vai falar que ele é nosso adversário. Então ele vai se opor a tudo aquilo que Deus tem a seu respeito. E eu sofri isso, né? Quando eu estava, digamos, não vou falar em ascensão, né? Mas quando eu estava bastante conhecido, bastante formulado na palavra, o diabo lançou laços para me cair.
e pastores que era da minha igreja, né, se levantaram contra mim, acabaram me derrubando, fazendo falsas acusações, e nesse tempo foi aí que eu me perdi. E eu acabei esquecendo a essência de Cristo, né? Nesse meio tempo eu fui para o mundo, fiz e aconteci, vamos dizer assim, para não entrar em detalhes. Entrei na homossexualidade de uma forma tão profunda que eu não via mais salvação para mim, nem queria mais, né? Quando a gente sofre ataques dentro da igreja, a gente começa a desacreditar, né? Das pessoas dentro da igreja. Mas aí que a gente tem que olhar para Cristo, porque o ser humano é falho, mas Cristo não é. Glória a Deus. E eu lembro que em 2019, não, 2021, desculpa, 2021, Deus começou a me lembrar de quem eu era filho. Deus começou a me lembrar das promessas. Mas eu estava tão aprofundado nos meus erros, no meu pecado. Eu tinha parado de renunciar, tinha parado de fazer a vontade de Deus, e eu estava mesmo na carne totalmente. Mas em meio aos processos Deus se revela. Em meio à escuridão sempre há uma luz, que é a luz de Cristo. E eu tenho uma amiga que ela era das antigas, né? E toda vez que eu ia na casa dela, ela se chama Luzia, pessoal, amor de pessoa. Toda vez que eu ia na casa dela, ela falava assim: Rafael, que saudade de escutar você cantar Pai Nosso. Que saudade de escutar Deus te usar igual Ele te usa, meu filho. E isso, Deus usando ela, né? Porque às vezes a gente pensa que é carnalmente, mas é Deus usando para revelar quem a gente é. E nisso eu comecei a me lembrar de quem eu era, né? Aí, meu filho, eu comecei a ir para a igreja novamente. E eu ia para a igreja só por ir mesmo. Nesse meio tempo, eu peguei uma pneumonia muito forte, né? Eu morava de aluguel só. E nesse meio tempo do aluguel, minha amiga falou assim: vem morar comigo, que aqui eu vou cuidar de você. E eu comecei a morar na casa dela. E nisso, todo santo dia, ela falava assim: que saudade de escutar você cantando Pai Nosso. E nisso começou a despertar algo em mim que estava já adormecido, morto, enterrado, né? Digamos assim, que muitas das vezes a gente enterra nosso ministério de uma forma. E nisso Deus trouxe à tona quem eu era, né? Aí nesse mesmo ano passou 2 meses que eu estava frequentando a igreja, eu reconciliei, né? E de lá para cá tem sido renúncia, né? Renunciar a ciclo de amizades, renunciar minhas vontades, minha carne, que eu sempre falo para meus pastores eu converso bastante com eles. Eu falo, o processo da renúncia é algo dolorido, mas é algo prazeroso em Cristo Jesus, porque você vê tanta coisa que Deus faz, da forma que Ele faz, o cuidado que Ele faz, de uma forma extremamente grande. E para eu estar de pé hoje, foi o Senhor Jesus. Foi a graça do Senhor que me alcançou. E como a palavra dele fala, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse foi meu pequeno testemunho. Tem tanta coisa, mas eu não queria explanar aqui. Deixar só enraizado esse pouco desse testemunho, né? Isso. Das trevas para a luz. Para deixar claro, né, que o que você está falando não é simplesmente algo verbal. Não é simplesmente algo que viver, né? É algo prático, algo que você passou e que, inclusive, até hoje você precisa renunciar todos os dias. Eu preciso também renunciar coisas todos os dias. Nós precisamos todos os dias estar renunciando. Porque me lembro de uma frase de Martinho Lutero, quando ele disse: quando me batizei, eu achei que o velho homem havia morrido e sido sepultado naquelas águas. Mas, para minha surpresa, ele sabia nadar. Sabia nadar. Tem que matar ele todo dia, meu filho. Exatamente, ou seja, né, mais cedo ou mais tarde ele quer aparecer de volta. E você tem que estar sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente está ali tão firme, né, na presença de Deus ali, na casa do Senhor. Às vezes acontece alguma coisa que quer nos tirar o foco. E às vezes, se a gente der ouvido para isso, a gente acaba abandonando o ministério, abandonando a casa do Senhor, abandonando, né, o convívio com os filhos de Deus. É nessa hora que a gente fala: opa, eu preciso olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé.
Não é isso, meu irmão? Sim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Foi muito bom. Quero agradecer, foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, né? Quando você lançou o convite, eu falei, meu Deus, que honra. Eu admiro muito seu ministério, a pessoa que você é, né? A gente já teve uma história, né? De tempos passados, mas que Jesus continue te abençoando, continue exercendo essa autoridade que Ele tem sobre a sua vida, que Ele continue te abençoando de uma forma grandiosamente. E com fé em Deus, logo, logo nós vamos se encontrar para dar uma glória juntos. E quem sabe você não vem para cá, para nossa igreja, né? Olha. Sim, claro. E você também, para aqui também, para o nosso. Glória a Deus. Eu vou dar uns glórias e você vem aqui dar uns glórias também. Verdade. Vai ser bem. Irmãos, o Rafael Santos, a gente se conhece já há um bom tempo, né? Eu trabalhava exatamente com produção musical, produção de shows, e ele também já tem uma história na música desde o período em que ele estava afastado, que ele estava contando pra gente. Ele já era artista, né? Já cantava com clipes lançados e tal, e a gente fez parte desse período artístico, né? Do Rafael Santos. Mas Deus falou, bom, eu vou deixar você achar que você está, né, no caminho certo, só para você entender que você nasceu para cantar para mim. Que você nasceu para compor para mim, que você nasceu para olhar para mim, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui, né? Aqui compartilhando essa live e tendo aqui, eu particularmente, o privilégio, a satisfação de estar conversando com você, homem de Deus, né? Se deixando ser usado pelo Espírito Santo de Deus e o que é melhor e o que é mais essencial, edificando vidas por onde você passa, com seu testemunho, com o seu jeito de ser, com o seu jeito alegre de ser, né? Lá na igreja o povo só fala disso. Fala assim, meu Deus, eu não consigo ficar um minuto com o Rafael, vou ficar na risada. Mas é o jeito que é o Espírito Deus deu, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, sempre, viu? Meu irmão, faço, né, das minhas palavras, no sentido de que é um prazer enorme, tá, ter conversado com você. Pena que você está numa distância, mas a gente entende porque você está cumprindo, né, exatamente o chamado de Deus na sua vida, então isso aí a gente não deve levar isso como um pesar no coração, mas o fato de a gente estar distante é meio complicado, mas que Deus continue te abençoando, viu, grandemente seu ministério, grandemente sua vida, que todos que estejam ao seu redor que sejam abençoados e continuam sendo abençoados através de você. Foi um prazer ter conversado com você. As portas estão abertas aqui no nosso podcast. Tudo está escrito, tá bom? As portas estão abertas quando você quiser. É só falar com a gente. E não vai ficar só dessa vez não, tá? A gente vai estar entrando em contato para a gente estar dividindo tela mais outras vezes também, para estarmos desenvolvendo outros temas também, para poder ser abençoado e também passar um pouco dessa bênção e abençoar o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado nos assistindo. Rafa, Deus abençoe. Digo Rafa com carinho, porque a gente já tem essa intimidade. Mas o Rafael Santos, meus irmãos, bênção de Deus, cantor, compositor, pregador, você que é de Brasília ou de outro estado, seja de lá onde você for, é um cantor, é um pregador, é um compositor, homem de exemplo, homem de Deus, você pode levar na sua igreja, que eu tenho certeza que ela será edificada, porque esse rapaz dá lugar. E quando a gente dá lugar, o Espírito Santo age. Verdade. Ele faz, Deus da pé, né? Graças a Deus por isso. Meus irmãos, cada um de vocês, nossa irmã Cris Braga está aí, a aluna da gente também, Deus abençoe, né? Tem alguns alunos meus aí que estão nos acompanhando, Deus abençoe a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Já meus amigos aparecem por aqui, é porque estão no culto. Hoje teve culto, né? Já eles vêm tudo pro seu... Ixi, vai encher de mensagem aí. Vai ver. A live vai ficar gravada, então daqui a pouco elas já vão poder assistir o nosso bate-papo e tenho certeza que serão também abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Rafael, mais uma vez, que satisfação, viu? Que Deus te abençoe. Deus abençoe todos. Tenha uma boa noite, gente. A paz do Senhor. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui às 15 para as 8 da noite, 19h45, com mais um episódio, será o 6º episódio do Tudo Está Escrito podcast, aqui neste perfil. E a partir de amanhã, esta mesma live aqui estará sendo repostada no meu canal do YouTube, Pregador, o Elbert Cruz. Dá uma passadinha lá também. Lá tem palavras de Deus, tem vídeos que vão alimentar a sua fé e vão aí fortificar a sua vida na presença de Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.
A gente se encontra muito breve em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.